E aí, aqui é o Node, imagine só, após sofrer um acidente fatal, você desperta reencarnado como uma máquina de vendas, e agora precisa encontrar seu primeiro cliente para sobreviver. Galera, estamos no anime Reborn as a Vending Machine, primeira temporada, episódios 1 e 2. Ao recobrar a consciência em um local completamente remoto, um garoto relembra que estava pilotando sua moto atrás de um caminhão que transportava uma máquina de vendas. Durante o trajeto, o veículo faz uma curva perigosa e o rapaz percebe que a carga está prestes a cair no precipício. Rapidamente ele toma uma decisão e pula de sua moto para proteger o equipamento, caindo no abismo no mesmo instante. Em seguida, ele percebe que não consegue se mover, apenas enxergar o lago à sua frente. De repente, o rapaz começa a ouvir frases que lembram como uma máquina de vendas falaria, fazendo-o perceber que foi reencarnado como uma. No entanto, ele não acredita que a situação seja tão ruim quanto parece, visto que ele ama esse tipo de aparelho. Após essa descoberta, ele testa as frases que pode dizer, que são limitadas a algumas coisas relacionadas à venda de produtos, como "Olá, seja bem-vindo". Ao tentar entender a funcionalidade do equipamento, ele percebe que só está vendendo 2 itens no momento, água mineral e sopa de milho. Além disso, é possível trocar os itens do estoque, abastecê-los e adquirir novas funções utilizando determinados pontos, obtidos através das vendas, sendo que 100 ienes vendidos são convertidos em 1 ponto. Com os pontos, a máquina consegue ativar várias funções, como esquentar a comida, resfriá-la ou adicionar água quente no lamen. Ao procurar novos produtos, o equipamento decide adicionar chá com leite em seu estoque, utilizando 10 pontos para isso. Enquanto explora suas funcionalidades, ele percebe que não é sustentado por energia convencional. Na verdade, são os pontos que permitem o funcionamento do equipamento, sendo cada ponto equivalente a 1 hora de atividade. Isso significa que ele precisa vender muito para garantir sua sobrevivência. No dia seguinte, ele se desespera, pois ninguém apareceu naquele local para comprar seus itens. No entanto, a máquina é surpreendida por um sapo gigante utilizando uma armadura. O animal se aproxima demonstrando interesse, porém ele levanta sua arma e começa a atacar o equipamento. No mesmo instante, o painel do aparelho demonstra que ele está perdendo pontos de durabilidade a cada ataque desferido pela criatura. Além da durabilidade, a máquina pode obter outros atributos, como dureza, força, velocidade, destreza e magia. De todos esses poderes, apenas a durabilidade e a dureza estão ativadas. Diante disso, ele decide utilizar seus pontos, dos quais ainda restam 900, para corrigir a durabilidade. Contudo, mais criaturas surgem, agora portando machados, capazes de destruí-lo ainda mais rápido. Enquanto o equipamento procura por uma função diferente, os monstrengos continuam atacando, fazendo com que ele perca cada vez mais pontos de durabilidade. Repentinamente, ele se depara com uma função chamada Bênção, que pode ser usada sem gastar nenhum ponto sequer. E dentro dessa função, há várias habilidades como artes marciais, telepatia e habilidades com espada, mas ele é capaz de usar apenas uma delas, que é a denominada Barreira. Após ativar o poder, um obstáculo quase invisível surge em torno dele, arremessando os inimigos para longe. Mesmo assim, a máquina perde pontos e os animais continuam a atacá-lo. Mais tarde, as criaturas desistem do ataque e o equipamento recupera sua durabilidade, porém percebe que só restam 311 pontos. Diante dessa situação, ele precisa vender para recuperar seus pontos o quanto antes. Então faz um pedido no momento em que uma estrela cadente surge no céu. Após alguns dias, a máquina perde todas as esperanças de obter seu primeiro cliente. No entanto, uma caçadora surge repentinamente. Ela sente muita fome no momento em que se depara com o equipamento. Logo depois, ela vai até a máquina, mas é surpreendida quando o aparelho emite uma voz de maneira repentina. Em seguida, a menina decide inserir uma moeda de bronze para adquirir um item, porém nada acontece. Diante disso, o equipamento recebe um aviso que deve fazer uma conversão de moedas que custará 100 pontos. Após a conversão, a jovem consegue inserir uma moeda de
de prata, equivalente a 100 oa, que é a moeda local. Então ela escolhe uma sopa de milho e se surpreende ao perceber que a comida deliciosa já está quente. Ao mesmo tempo, a máquina também fica feliz com a reação da sua primeira cliente. Depois disso, a menina compra de maneira desenfreada, gastando 6.300 oas, e o equipamento recebe 63 pontos. Enquanto anoitece, a jovem adormece sem querer, e a máquina de vendas utiliza sua barreira para protegê-la do que pode surgir da escuridão. Ao amanhecer, a moça agradece pela comida e se surpreende quando a máquina responde. A caçadora se apresenta como Lemes e pede para a máquina dizer olá, seja bem-vindo, quando quiser concordar com algo, e que pena para discordar. Depois disso, a menina questiona se ele se sente sozinho, e o equipamento responde que sim. Logo depois, ela tem a ideia de levar a máquina até a sua amiga Hillamy, uma engenheira especialista em objetos mágicos. Repentinamente, Lemes abraça a máquina e a levanta do chão, mesmo que ela pese mais de 500 quilos. A jovem consegue carregá-la devido a um poder conhecido como força sobre-humana. Em seguida, ela faz uma pausa para descansar e sente fome novamente. Diante disso, o aparelho reabastece seu estoque com comidas que saciam a fome por mais tempo. Rapidamente, a menina começa a comprar dezenas de batatas fritas, resultando em um total de 320 pontos para a máquina. Durante o caminho para casa, Lemes alega que eles estão quase chegando ao extrato, que dará acesso à vila. No portão do vilarejo, os guardas são surpreendidos pela garota, visto que ela voltou sem nenhum ferimento, e o restante de seus colegas retornaram com lesões graves. Logo depois, a jovem alega que a máquina é uma ferramenta mágica com vontade própria, e os vigias admitem que ela tem a posse do objeto, pois foi ela quem o encontrou em uma masmorra. Em seguida, os guardas desejam comprar algo da máquina, e o equipamento concorda com eles, assustando os homens. Depois disso, eles acabam comprando todo o estoque de comidas e bebidas, e pedem para a jovem levar a máquina até o portão sempre que possível. Enquanto caminha pela cidade, Lemes percebe que alguns valentões estão tentando atacar uma garotinha em um beco. Rapidamente, ela vai até o local e tenta avançar contra os homens, porém não consegue acertá-los. Mesmo assim, os dementes fogem assustados. Após agradecer a caçadora por tê-la salvo, Suori fica curiosa sobre o equipamento, mas não pergunta nada sobre ele. Depois disso, Lemes encontra Okami na pensão, e logo em seguida é surpreendida pelo abraço intenso de Munami, que faz as duas caírem no chão. Rapidamente, todos percebem a presença do objeto mágico, que a caçadora alega ter auxiliado na viagem. A menina admite que pretende ir até a superfície se encontrar com Hillamy, porém não tem dinheiro para pagar o círculo de transferência. Então Munami sugere que a garota trabalhe na pensão e que a máquina contribua atraindo mais clientes na entrada do estabelecimento. Em seguida, o equipamento percebe que o local em que ele está é apenas um extrato de masmorra chamado Lago da Água Clara, embora pareça ter um céu. Após vender vários produtos na frente da pensão, a máquina é carregada por Lemes até o portão da vila, onde ela modifica seu estoque novamente para agradar os guardas. O aparelho então percebe que recebeu 3.000 pontos, assim ele adiciona Oden em lata ao seu estoque, fazendo os vigilantes brigarem para comprar mais produtos. No dia seguinte, Suori surge diante da máquina, que a reconhece imediatamente. Após o equipamento dar boas-vindas, a garota se sente envergonhada e sai correndo, arremessando uma pedra nele. Mais tarde, a caçadora utiliza um apoio de madeira para carregar seu companheiro até o portão da vila. Durante a caminhada, ela decide chamá-lo de Caixeta, que concorda com o apelido. Ao amanhecer, a máquina de venda se assusta com um bicho esquisito diante dele. Em seguida, Lemes surge alegando que o animal é o diretor da Associação dos Caçadores. O urso sugere que os dois compareçam à próxima missão dos guerreiros, em que eles farão um ataque aos monstros sapo, e o Caixeta pode ser útil, visto que consegue fornecer comida e bebida para os caçadores. Diante disso, a máquina concorda com a missão e Lemes também aceita, pois a derrota dos monstros sapo é importante para a sobrevivência da vila. Além disso, eles não podem perder o círculo de transferência, que é um dispositivo mágico que permite a passagem para outros estratos e para a superfície. No entanto, a missão é perigosa, pois eles estão na época em que as criaturas procriam, gerando centenas de sapos para enfrentar.
escapar. Durante a viagem, o capitão Kerioi decide comprar um produto da tão famosa máquina de vendas, deixando todos curiosos sobre como ela funciona, visto que o lixo desaparece misteriosamente depois que a embalagem esvazia. Além disso, Lemes alega que o Caixeta nunca foi reabastecido por uma pessoa. Diante desse mistério, Filmina, a co-capitã do time e especialista em itens mágicos, analisa o Caixeta. No entanto, ela não detecta nenhuma energia mágica vindo dele, sugerindo que seu poder não pode estar relacionado à magia. Mais tarde, o diretor decide que o grupo deve acampar, então a máquina se prepara, adicionando lamen instantâneo em seu estoque, vendendo dezenas deles para os caçadores. Durante a noite, o urso pergunta se Lemes quer lutar ou continuar no acampamento, já que sua função é apenas fornecer comida. Diante disso, a jovem resolve perguntar a escolha da máquina, que decide ir até o campo de batalha, mesmo que a caminhada dure cerca de 3 horas. Enquanto caminham pelo pântano, os guerreiros são surpreendidos pelos monstros sapo, que atacam os caçadores ferozmente. Lemes incentiva o Caixeta, que desacredita das habilidades de sua amiga, visto que ela nunca consegue acertar um golpe. Rapidamente, uma das criaturas avança contra os dois amigos, contudo, de maneira surpreendente, a garota consegue desferir um golpe certeiro no adversário, sugerindo que o Caixeta a ajudou a manter o equilíbrio. Ao mesmo tempo, os outros caçadores arremessam lâminas à distância nos monstrengos, além de flechas e espadas, utilizadas para desferir golpes habilidosos. Além disso, Filmina lança uma magia que faz a água formar redemoinhos, que são direcionados contra as criaturas. No entanto, o capitão percebe que há dezenas de inimigos a mais do que o previsto, decidindo reagrupar a equipe para analisar a próxima estratégia. Durante a batalha, Shui protege Lemes, acertando um dos adversários com suas flechas. Contudo, um dos monstros surge repentinamente com uma lança, e a garota entra na frente do ataque para receber o golpe. Para surpresa de todos, uma barreira quase transparente aparece e protege os jovens. Rapidamente, o Caixeta decide expandir o seu campo de visão para proteger os outros caçadores. Então ele encontra essa opção no sistema, porém terá que utilizar 1000 pontos para isso. Logo depois, Lemes pede para que ele avise quando uma das criaturas surgirem por trás. Enquanto a menina conversa com o capitão, a máquina emite um alerta várias vezes, mas sua amiga não percebe o aviso. Diante dessa situação, o Caixeta utiliza sua barreira para expulsar os inimigos, surpreendendo Kerioi com seu poder. Após derrotar todos os adversários, o grupo de caçadores retira a língua das criaturas, a fim de levá-las para a vila. No mesmo instante, o capitão pergunta se Lemes quer ajudar na linha de frente da batalha, e a máquina concorda com a estratégia. Em seguida, os caçadores lutam ferozmente contra as criaturas, derrotando-as. Depois da batalha, a garota percebe que há vários guerreiros feridos, então o Caixeta libera algumas embalagens de isotônico para que eles se reidratem. Logo depois, o diretor agradece Kerioi pela ajuda da trupe dos loucos, mas pede que ele e sua equipe continuem lutando, pois o urso suspeita que o rei dos monstros sapo retornou para assombrá-los. Diante dessa situação, o capitão concorda e a menina também decide enfrentar o desafio junto de seu equipamento mágico. Durante a noite, um dos guerreiros pede ajuda para Lemes, então ela deixa a máquina sozinha para verificar o que houve. No mesmo instante, o Caixeta é surpreendido por um dos caçadores, que tem a intenção de roubar o dinheiro das vendas utilizando um grampo. Rapidamente, o equipamento libera uma das bebidas isotônicas. Assim, o homem tenta pegá-la, mas uma das latas de sopa fervente atinge sua mão, fazendo ele se queimar. Após o ataque, o demente se irrita e parte para cima da máquina com uma faca. Porém, Lemes surge repentinamente e imobiliza o braço dele, impedindo que ataque seu amigo. Logo depois, eles são surpreendidos quando uma criatura em chamas surge da floresta, fazendo os caçadores se prepararem para a fuga. Ao perceber a presença do rei dos monstros sapo, os animais que puxam a carroça sentem tanto medo que empacam.
Desse modo, Lemes liberta as pobres criaturas e toma o lugar delas, puxando o veículo com sua própria força. Mesmo assim, o monstrengo gigante continua se aproximando, obrigando o Caixeta a planejar uma nova estratégia. Depois disso, ele libera várias garrafas de refrigerante e compra uma nova função para mudar de forma. Após a transformação, o equipamento adquire um formato arredondado e em seu interior surgem embalagens de balinhas, que ele libera no mesmo instante. Em seguida, o Caixeta tenta fazer com que a garota entenda o plano, dizendo por favor, insira as moedas. No entanto, Lemes continua sem entendê-lo, e os outros caçadores acreditam que o sistema tenha quebrado, mas a menina continua confiando em seu amigo. Enquanto isso, o demente que está amarrado na carroça começa a reclamar, e os outros colocam várias balas da máquina em sua boca, a fim de calar o homem. Contudo, ele sente sede, então os guerreiros jogam refrigerante em sua boca, provocando uma pequena explosão. Diante disso, a caçadora percebe que o plano é misturar os dois itens e utilizar a reação como uma arma. Rapidamente, a equipe dispara vários jatos de refrigerante contra os olhos da criatura gigantesca. Nesse instante, a trupe dos loucos surge, derrotando o inimigo com seus golpes poderosos. Logo depois, o diretor Urso pede desculpas por colocar a vida dos dois amigos em perigo e sugere que eles tomem cuidado durante a viagem de volta para a vila, pois a expedição ainda não acabou. Galera, vocês acham que a máquina de vendas conseguirá se comunicar corretamente com Lemes? Além disso, quais funções inusitadas vocês esperam que o equipamento ative? Se quiserem a continuação dessa jornada, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!